aí galera, tudo bem? Vamos começar agora mais uma videoaula da nossa informática básica, conhecendo as principais funções das peças internas do computador. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que são as memórias. O computador tem as suas memórias divididas entre memórias primárias e secundárias e as principais funcionalidades delas a gente vai conhecer agora, tá? Vamos começar com a memória ROM, Read Only Memory. Vocês estão vendo aí que o meu inglês, né? Bem fuleiragem. Bom, a memória ROM é uma memória que vem com informações de funcionamento do computador. É uma memória de leitura, tá? É tanto que a nomenclatura ROM em português quer dizer memória somente de leitura. Isso quer dizer o que, professor? Que a gente consegue apenas ler o que tem nela. A gente não consegue modificar, a gente não consegue gravar, não consegue apagar. Não pelo menos de uma maneira fácil e rápida, né? Porque a gente sabe que hoje em dia dá para a gente modificar a memória ROM. Mas aí é uma outra história. Como exemplo de memória ROM, a gente pode citar um CD-ROM. Um CD, né? Como esses. Você coloca para tocar, você ouve, você vê, mas você não consegue modificar a faixa, você não consegue alterar nada. É uma memória somente de leitura. A memória ROM é um tipo de memória que permite apenas a leitura, ou seja, as suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e após isso não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas, ou pelo menos não facilmente e rapidamente. São tipos de memória ROM, MASC-ROM, PROM, EEPROM e outras. Bom, vamos falar sobre a memória RAM. Professor, é dupla sertaneja? É ROM e RAM? Até parece, né? Bom, a memória RAM é uma memória que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Permite esse acesso de forma não sequencial, de forma aleatória. É tanto que a nomenclatura de RAM é memória de acesso aleatório ou randômico, né? Não precisa de uma sequência para você utilizar os seus arquivos, tá? Uma característica própria da memória RAM é que ela necessita de corrente elétrica para o seu uso, ou seja, quando o computador é desligado, todas as informações, todos os dados da memória RAM são apagados. A RAM é um tipo de memória que permite a leitura e a escrita, utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. A RAM é um componente essencial não apenas nos computadores pessoais, mas em qualquer tipo de computador, pois é onde basicamente ficam armazenados os programas básicos operacionais. Por mais que exista espaço de armazenamento disponível em HD ou memória flash, é sempre necessário uma certa quantidade de RAM. Vamos falar agora sobre a memória cache, que é uma memória que tem uma função muito interessante e muito importante no que diz respeito à velocidade de processamento, né? Ela trabalha em conjunto com o processador, inclusive ela é no processador, tá? É na memória cache onde ficam armazenados os arquivos mais utilizados pelo processador. Ela faz esse gerenciamento que possibilita o processador trabalhar de uma maneira muito mais rápida. A memória cache é um tipo de memória ultra rápida que armazena os dados e instruções mais utilizadas pelo processador, permitindo que estas sejam acessadas rapidamente. Existem três tipos de cache, conhecidas como L1 primário, L2 secundário e o L3, que atua como secundária também. Vamos falar agora sobre a memória flash, uma memória muito utilizada por todos nós. A memória flash é aquela memória que você pode gravar, que você pode apagar, que você pode gravar novamente os arquivos, tá? Independente da corrente elétrica. É a memória que utilizamos nos pendrives, nos cartões de memória, nos HD externos, nos smartphones, certo? O que diferencia a memória flash da memória ROM, por exemplo, é que a memória ROM é uma memória somente de leitura e a flash é leitura e escrita, porque você pode modificá-la. E o que diferencia a memória flash da memória RAM, professor, por exemplo, é que a memória RAM precisa de corrente elétrica e a memória flash, você grava o arquivo e o arquivo fica ali gravado, independente de ter ou não energia. A memória flash é uma memória do tipo EEPROM, cujos chips são semelhantes ao da memória RAM, que permite que diversos endereços sejam apagados ou escritos numa só operação. Mantém informações armazenadas sem a necessidade de uma fonte de energia.
Uma outra memória que merece destaque são os HDs. Professor, mas HD é memória? É memória, com certeza. HD é onde ficam armazenados os arquivos e os programas de uso do computador. A estrutura física do HD é de um disco, né? Daí o nome disco rígido, e de uma agulha. O disco fica girando e a agulha fica captando as informações. É semelhante àquelas vitrolas mais antigas, né? As pessoas mais antigas que estão vendo a nossa videoaula, que não é o meu caso, claro, né? Porque eu sou jovem, eu nunca vi uma radiola na minha vida, né? Devem lembrar que é um LP e aí o LP fica girando em torno da agulha e a agulha fica captando o áudio. É semelhante ao HD, tá? O HD, ou simplesmente disco rígido, é um sistema de armazenamento de alta capacidade, que por não ser volátil, é destinado ao armazenamento de arquivos e programas. Todos os programas e arquivos são armazenados no disco rígido, também chamado de HD. A capacidade do disco rígido determina a quantidade de arquivos e programas que será possível armazenar. Bom, e para encerrar nossa videoaula, nós vamos falar sobre os sucessores dos HDs, que são os SSDs, Solid State Drive. A função dos SSDs é a mesma do HD, né? Armazenar os arquivos e programas de funcionalidade do computador. Só que o SSD não é um disco, né? A estrutura do SSD torna ele muito mais veloz do que o HD, e sendo assim, tendo muito mais êxito nas operações no que diz respeito à velocidade. Tá? Uma desvantagem dos SSDs é que são mais caros que os HDs, mas é uma tendência, né, que eles substituam os HDs. Os notebooks e os computadores mais novos já não vêm com HD, todos eles já vêm com SSD. O SSD é uma memória de armazenamento que apresenta maior velocidade, dentre outras vantagens. Considerada a evolução dos HDs tradicionais, as SSDs estão presentes em notebooks mais recentes e até mesmo em smartphones. A nova forma de armazenar informação é o que torna o componente mais veloz e silencioso do que os HDs. Os SSDs são compostos por chips de memória flash, onde os dados são gravados a partir de uma corrente elétrica. Bom, nós vimos aí as principais funcionalidades das principais memórias do computador. É claro que a gente poderia passar 1 hora, 2, 3 horas falando sobre as memórias, né? Porque é um tema complexo, é um tema vasto, né? Existem os tipos de memória, existem os tipos dos tipos de memória, mas o nosso objetivo não é esse, tá? Nosso objetivo é explanar de uma forma básica e sucinta essas funcionalidades. Espero que vocês tenham entendido. Vamos às atividades e eu estarei aí à disposição de vocês nas redes sociais. Abraços!